Agora nós vamos acompanhar Jesus até o jardim do Getsêmani. No final do texto nós lemos, você viu que terminou a cerimônia no cenáculo. Jesus falou muita coisa lá que nós não abordamos aqui, e no final eles cantaram um hino e foram ao Monte das Oliveiras. Vamos acompanhá-los. Vamos ao jardim do Getsêmani. Mateus capítulo 26, versículo 36 ao 50. Vamos ver algumas coisas que aconteceram lá. Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani e disse-lhes: sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhe então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Vigiar é orar. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Então voltou aos seus discípulos e adivinhe só, os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Perguntou ele a Pedro. Vamos continuar a leitura. Então os deixou novamente e orou pela 3ª vez. Aqui eu pulei a 2ª vez, que é igual à primeira. Já vamos para a 3ª. Então os deixou novamente e orou pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras: se possível, afaste de mim esse cálice, contudo seja feita a tua vontade, não a minha. Depois voltou aos discípulos e disse-lhes: vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora, eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se e vamos. Aí vem aquele que me trai. Enquanto ele ainda falava, chegou Judas. Se você não lembra da ceia, Judas saiu antes de terminar. Jesus revela que ele era traidor, os outros nem compreenderam. Jesus disse: vá fazer o que você tem que fazer, e ele sai antes de terminar. Ele não chega aqui com Jesus, ele vem com outra companhia que você vai ver agora. Enquanto ele ainda falava, chegou Judas, um dos 12. Com ele estava uma grande multidão armada de espadas e varas, enviadas pelos chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do povo. Essa era a companhia de Judas. O traidor havia combinado um sinal com eles, dizendo-lhe: aquele a quem eu saudar com um beijo é ele, prendam-no. Dirigindo-se imediatamente a Jesus, Judas disse: salve, mestre, e o beijou. Jesus perguntou, olha como Jesus fala com Judas: amigo, o que é que o traz? Sabe, aqui é como aquela pergunta de Deus no jardim: Adão, onde estás? Ele já sabia a resposta. Amigo, o que o traz? Então os homens se aproximaram, agarraram Jesus e o prenderam. É importante a gente destacar aqui algo que eu acho relevante, curioso, mas relevante. É destacar que o jardim do Getsêmani, ele ficava no Monte das Oliveiras. Então de repente se causou confusão na sua cabeça quando nós terminamos a cena do cenáculo dizendo que eles cantaram um hino e foram para o Monte das Oliveiras. E agora Jesus está no Getsêmani. Você diz: mas não era para o Monte das Oliveiras? O jardim do Getsêmani é no Monte das Oliveiras. O Monte das Oliveiras é muito maior do que o jardim do Getsêmani, mas no Monte das Oliveiras está o jardim do Getsêmani. E esse Monte das Oliveiras é um lugar especial para Jesus. Não sei se você já atentou para isso, mas o Monte das Oliveiras é um lugar especial para Jesus.
O apóstolo João, no seu evangelho, no capítulo 18, 2, não está aí na tela, mas no capítulo 18, versículo 2, ele comenta que Jesus costumava ir ao Monte das Oliveiras com os seus discípulos. O Monte das Oliveiras era uma espécie de refúgio de Jesus com os seus discípulos. Ele gostava de estar naquele lugar. Foi no Monte das Oliveiras, por exemplo, que Jesus escolheu para ascender aos céus depois da sua morte. Quando ele vai subir aos céus e ele reúne ali os discípulos e ele sobe nas nuvens e desaparece, foi lá do Monte das Oliveiras que ele ascendeu aos céus. E se você não sabe, o profeta Zacarias revelou que vai ser no Monte das Oliveiras que Jesus vai fincar os seus pés quando vier na sua segunda vinda. Então esse lugar realmente é especial para Jesus. Lá é o lugar da sua ascensão, lá é o lugar da sua segunda vinda, lá é o lugar onde ele escolheu para fazer os seus últimos momentos com o Pai e com os seus discípulos. O nome Getsemane significa prensa de azeite, onde as azeitonas eram prensadas para soltar o seu líquido e formar o azeite, porque o Monte das Oliveiras é conhecido pela quantidade de oliveiras, de árvores que têm azeitonas, que dão azeitonas. Então o Getsemane era o lugar da prensa do azeite. O nome já diz muito. É lugar de pressão, é lugar de ser pressionado. Foi no jardim do Getsemane, na prensa do azeite, que Jesus foi tentado a não beber o cálice do sofrimento que estava por vir. Mas ele pisou na cabeça da serpente que o tentava ali. Foi no Getsemane que Jesus sentiu pavor e chegou a suar sangue. As suas gotas de suor se transformaram em gotas de sangue. Lucas nos dá esse detalhe, porque Lucas era médico. Foi no Getsemane que ele foi traído por Judas com um beijo. Em outras passagens dos outros evangelistas, Jesus vai questionar isso, mas é com um beijo que tu escolhes me trair? Alguém que Jesus chamou de amigo. Foi no Getsemane que ele foi abandonado por todos os seus discípulos. Quando ele foi preso, e ele tinha profetizado isso, ainda no cenáculo ele disse: todos vocês, o pastor vai ser preso e as ovelhas vão abandoná-lo, vão se dispersar. Foi quando Pedro disse: eu não, eu vou com o senhor até a morte. Aí Jesus disse: homem, deixa de conversa, antes que o galo cante, tu vai me negar 3 vezes, tu está com essa conversa fiada. Eu não. Aí você sabe o que aconteceu. Todos aqui abandonaram Jesus. Pedro, insistindo em cumprir a sua palavra, continuou seguindo Jesus de longe, mas você sabe o que aconteceu, foi pior do que os outros, porque ele negou Jesus 3 vezes. Mas isso é outra história. Foi no Getsemane que Jesus pediu aos seus discípulos que vigiassem com ele, que orassem com ele. Mas eles vacilaram repetidamente, 3 vezes seguidas, e caíram no sono. E Jesus diz: vocês não podem vigiar comigo nem mesmo 1 hora. E não podiam, sabe por quê? Eles não conseguiam entender a agonia de Jesus no Getsemane. Eles não conseguiam penetrar o seu sofrimento. A dor e a agonia da cruz definitivamente era um caminho que Jesus teria que trilhar sozinho. E a lição que eu quero destacar aqui é a seguinte, está na tela: no Getsemane, Jesus revela a complexidade de sua missão e o verdadeiro peso do pecado. O quanto era complexo o que Jesus ia fazer ali. Não tratava-se apenas de simplesmente morrer numa cruz. E aqui ele revela o peso verdadeiro do pecado. Quando nós olhamos para a cena do Getsemane que nós lemos e olhamos por cima da superfície, apenas uma primeira vista, nós estranhamos o comportamento de Jesus.
É difícil de acreditar que Jesus esteja apavorado, como ele se mostra aqui, em pânico, a ponto de transpirar sangue, com medo da cruz. É difícil de entender isso. Logo Jesus, que tanto tinha falado sobre a cruz, que quando falou sobre a sua morte, Pedro se atreveu a dizer: não, Senhor, não fale mais de morte. E Jesus diz: arreda-te, Satanás. Agora Jesus está apavorado. Não dá para entender como Jesus, nos momentos finais, poderia fraquejar desse jeito. De que é que ele estava com tanto medo? Que cálice era esse que ele tinha tanto medo de beber, a ponto de pedir que o Pai, se possível, afastasse dele? E quando nós olhamos por cima da superfície, o que é que nós pensamos? Que cálice era esse? Será que esse cálice seria ser abandonado pelos seus discípulos? Será que esse cálice seria ser traído pelo seu amigo Judas e logo com um beijo? Será que esse cálice seria ser submetido a um julgamento fraudulento com testemunhas compradas? Será acusado de algo que ele não fez, de blasfêmia? Será que esse cálice tratava-se de ser açoitado de forma desumana, como ele foi? Ou será que esse cálice era o fato de que ele sabia que ia ser humilhado, despido, cuspido, xingado? Ou será que o cálice era o ser pregado numa cruz e sangrar até a morte? Ou será que o cálice, na verdade, era tudo isso junto? Embora tudo isso separado seja muito ruim, e tudo isso junto seja terrível, eu não consigo crer que essas eram as razões pelas quais Jesus estava apavorado no Getsemane. Por que eu não consigo crer? Porque eu não consigo crer que Jesus seja menos corajoso do que os seus próprios discípulos. Como assim? Você sabe que depois, anos depois da morte de Jesus, os próprios discípulos dele, muitos deles foram mortos por causa do nome de Jesus. E a história conta que muitos deles morreram de forma firme, sem tremer, sem temer, como o próprio jovem Estevão, o primeiro mártir que foi apedrejado, e o seu rosto resplandecia, e com tranquilidade ele encarou a morte. Como pode Jesus ser menos corajoso do que o jovem discípulo Estevão? Como pode Jesus ser menos corajoso do que Paulo, que falou de forma tão firme sobre sua morte e foi sem medo para ser decapitado? E tantos outros mártires já nos tempos mais próximos a nós. Se você ler a história da igreja, você vai ver que homens e mulheres de Deus deram a vida por causa do nome de Jesus, sem tremer, sem temer. O próprio Jesus havia ensinado aos seus seguidores que quando fossem perseguidos, insultados, injuriados, presos, eles deveriam se alegrar por isso, pelo privilégio de sofrer por causa do nome de Jesus. E foi exatamente isso que eles fizeram. Será que Jesus não estava vivendo, praticando o que ele ensinou? Como explicar que os apóstolos e os discípulos dele, quando enfrentaram os açoites e a possibilidade de morrer, ficaram alegres, mas ele estava triste? Como explicar que os seus discípulos e apóstolos, quando enfrentaram açoites, a morte, estavam dispostos e ele estava relutante? Afasta de mim esse cálice. No Getsemane, Jesus está apavorado, ele mesmo disse isso: a minha alma está aflita. Ele estava prostrado, ele estava transpirando sangue, vencido pela dor e pelo pavor, implorando ao Pai que, se possível fosse, passasse dele este cálice. Mas afinal de contas, que cálice é esse?
Se você fez classe conexão, você sabe do que eu estou falando. Que cálice é esse? Aqui está o ponto X da questão. Aqui está o ponto X do problema. O cálice. O cálice que estava posto diante de Jesus não era o mesmo cálice que foi posto ou que seria posto diante dos seus discípulos no futuro, não. Os discípulos de Jesus nunca tiveram que beber o cálice que ele estava prestes a beber naquele dia. Essa era a questão. Jesus estava justamente para beber aquele cálice, para que nenhum discípulo dele precisasse beber daquele cálice. O cálice que estava posto diante de Jesus não era a dor física de ser açoitado e crucificado, nem muito menos a dor mental de ser rejeitado pelos seus amigos e humilhado pelos seus inimigos. Este cálice que o apavorava era a agonia espiritual de levar sobre si os pecados da humanidade e, juntamente com esses pecados, a justa punição que eles mereciam. Se você for um leitor atento da Bíblia, você saberá que existe um cálice que a Bíblia se refere, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Em Apocalipse esse cálice aparece, e esse cálice é o cálice da ira de Deus contra o pecado. A alma pura e santa de Jesus estava relutante, apavorada em ser completamente contaminada, lambuzada pelo nosso pecado e consequentemente separada do Pai, porque nós aprendemos aqui na última mensagem, você lembra, que os nossos pecados nos separam de Deus, porque não há comunhão entre a santidade de Deus e o nosso pecado. Jesus, em sua plenitude de santidade e perfeição, estava apavorado com a possibilidade de ter sua alma lambuzada, contaminada pelo nosso pecado, e com isso ser separado do Pai, com quem ele tinha uma comunhão perfeita. Eu e o Pai somos um. Essa relutância de Jesus no Getsemane não significa que ele se rebelou contra o Pai. Não distorça as coisas. Apesar do seu pavor e apesar da sua relutância, se possível for, afasta de mim esse cálice. Lembre, a vontade de Jesus continuava submissa ao Pai. Não esqueça, ao final de cada uma das 3 orações que ele fez iguais, ele terminou com a frase que dizia: contudo, seja feita a tua vontade e não a minha. A vontade dele continuava submissa ao Pai. No Getsemane, na prensa de azeite, Jesus foi prensado a ponto de derramar gotas de sangue em forma de suor. Na agonia do Getsemane, Jesus nos revelou que o cálice que ele bebeu era muito mais do que simplesmente uma morte física e dolorosa numa cruz. Tratava-se do cálice de receber os pecados da humanidade sobre ele, de tornar-se espiritualmente imundo, sujo. Como Paulo diz, tornar-se e se fazer maldito em nosso lugar. Ser separado da comunhão com o Pai e receber sobre si a ira de Deus contra o pecado que agora estava nele. Porque se não fosse isso, ele não estaria pagando a nossa dívida, porque essa é a nossa verdadeira dívida. Então o Getsemane nos revela a complexidade da missão de Cristo e o verdadeiro peso do pecado. Foi isso que deixou Jesus naquele estado que nós lemos no Getsemane.
Agora chegou a hora de nós acompanharmos Jesus pela via dolorosa, o caminho até o Monte da Caveira.